Olá, boa tarde. Meu nome é Mônica Pertel. Eu sou aluna do curso de Engenharia Civil e eu vou apresentar para vocês hoje a AF, Ciclo de Vida de Projetos da disciplina Planejamento de Obras, do professor Alexandre Leal. Aqui estão as questões, são três questões. Em relação ao ciclo de vida de um projeto, qual a importância da sondagem para as fundações, nesse caso a sondagem SPT, e como esse serviço é realizado? Eu dividi a explicação pelas três perguntas. Vou começar pela primeira, é claro. A segunda, no contexto da gestão de qualidade, qual a importância da rastreabilidade e quais os tipos de rastreabilidade que podem ser aplicados em uma organização, é uma questão mais voltada para a gestão. E no contexto do ciclo do PDCA, como as auditorias podem auxiliar no monitoramento do desempenho das ações e na identificação de não conformidades em um processo de produção, também uma questão de gestão. Iniciando então, pessoal, vamos falar um pouquinho da sondagem SPT. É fundamental a gente entender o que está debaixo do terreno quando a gente começa e inicia uma obra. É em que entra a sondagem SPT, é um ensaio, né? Esse ensaio é como uma radiografia do solo, e ele vai nos mostrar a resistência, a composição e a profundidade das camadas subterrâneas. E com esses dados, a gente consegue projetar fundações seguras, econômicas e adequadas ao tipo de solo encontrado. Isso é bem importante para a engenharia. A sondagem SPT, né, Standard Penetration Test, é uma etapa essencial aí ao ciclo de vida dos projetos, né, da construção civil, quando a gente pensa aí também nessa questão mais voltada para a gestão, quando a gente fala do ciclo de vida, né, que você entende todas as etapas, do começo até o final, sobretudo na fase de planejamento e concepção das fundações, é importantíssimo para a gente ter mais segurança, e para a gente ter aí mais economia e mais adequação para as nossas obras, né? Então, a sondagem ela é fundamental para isso. Ela se apoia em duas normas técnicas da ABNT. A gente tem a NBR 6484 de 2001, sondagem de simples reconhecimento do solo com SPT. Então, estabelece os procedimentos para execução do ensaio, incluindo equipamentos, metodologias, coleta de amostra, registro dos resultados, né? Tem essa padronização importante, que define como que o ensaio deve ser feito, né? Então, basicamente nesse ensaio, usamos um amostrador padrão, que é o cravado no solo, né? Que é cravado no solo, por um martelo de 65 quilos, caindo de uma altura de 75 centímetros. E aí a gente conta quantos golpes são necessários para penetrar 45 centímetros no solo. Eu vou mostrar isso também aqui na frente, né? Esse número, ele nos dá o índice SPT, do ensaio, né? Que indica a resistência do terreno. E além dessa NBR, nós também temos a 8036, de 83, um pouco mais antiga, né? É a programação de sondagem de simples reconhecimento de solo para fundações, critérios para o número, profundidade e localização das sondagens em projetos de fundações, considerando aí o tipo e porte da obra, né? Ela nos orienta sobre quantas sondagens devem ser feitas e onde, dependendo do tipo e tamanho da obra. Sem essas informações, estaríamos aí projetando no escuro, né? Então, a norma, o padrão em engenharia, sobretudo em civil, elas são muito importantes, né? Senão a gente poderia estar correndo risco aí de recalques, de trincas e até mesmo de colapsos de estruturas. É por isso que a sondagem não é só uma etapa técnica, ela é uma garantia de segurança e, sobretudo, aí, de responsabilidade do profissional que está fazendo essa obra. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico do terreno, né, para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, sondagens que foram feitas nesse terreno, né? Então, é super importante o reconhecimento da resistência e tipo de solo onde a gente pretende construir. Para essas informações, para chegar nisso, a gente estuda aí as camadas de solo, definindo o tipo, o dimensionamento da fundação. Além de tudo, né, como pode ser observado aqui, a gente encontra a altura do lençol freático. Então, o SPT
que significa aí, né, teste de penetração padrão ou ensaio de prova padrão, né? Ele é super importante, ele é um dos mais básicos, mais utilizados, e ele permite para a gente identificação das diferentes camadas, a classificação de cada camada, o nível do lençol freático e a capacidade de carga do solo em diversas profundidades. Então, aqui eu tenho vários ensaios que foram feitos nessa imagem, né, como vocês podem observar. E aí, eu trouxe um pouco mais detalhado como que é realizado, né? A perfuração do solo, eu vou utilizar um trado manual motorizado para abrir um furo vertical no terreno. O ensaio em si, né, que é um amostrador padrão, como eu falei para vocês, né, que é cravado no solo, um golpe de martelo de 65 quilos, caindo de 75 centímetros de altura. Esse é o ensaio básico, né? A contagem de golpes, né, registra-se o número de golpes necessários para penetrar aí 15 centímetros, totalizando 45, né? Eu tinha falado só 45 lá no anterior. E a soma dos golpes aqui nos últimos 30 centímetros é o índice SPT. Os resultados são organizados em um relatório técnico, o perfil geológico, níveis de água e recomendação para as fundações. Eu trouxe uma amostra disso que eu consegui para vocês. É como a gente enxerga, né, esse resultado, né? Então, como entender aqui, né, e como interpretar esse relatório de sondagem SPT, né? A gente tem aqui a leitura do perfil estratigráfico, né? O relatório mostra as camadas de solo encontradas em diferentes profundidades. Cada camada tem uma descrição geotécnica, né? Tipo de solo, areia, silva, argila, grau de compactação, fofa, pouco compacta, muito compacta, cor e presença de pedregulhos, também é interessante, né? Cada camada fica bem claro, né? A gente tem isso bem claro. Depois a gente tem a análise, né, dos valores que a gente vai chegar. Então, é o número de golpes para cravar o mostrador nos últimos 30 centímetros de cada metro, né? Como a gente consegue observar, a gente vai tendo esses valores. O nível freático também é indicado no relatório, isso influencia muito a escolha, da fundação e a execução da obra, escavação, drenagem, permeabilização. Notas também importantes que a gente pode ter nesse relatório, como impenetráveis, não amostrador, indicam a presença de rocha ou de solo muito resistente, como está escrito lá embaixo. Aqui, ó. Eu esqueço que eu estou com o meu aqui, ó, aqui embaixo, como pode ser observado aqui embaixo. Mas o que que tem disso? Essas notas aqui, por exemplo, elas podem indicar também o nível de apoio ideal para estaca ou fundações profundas, também isso pode ser levado em consideração. E também nos permite aí uma decisão, né, sobre o tipo sobre as fundações, né, com base na estratigrafia, né, o engenheiro decide se é possível usar sapatas rasas, quando eu tenho, por exemplo, um solo firme próximo à superfície, se são necessárias estacas, solo resistente e apenas em profundidade, e se há risco de recalque, necessidade de reforço. Então, é bem importante para tomada de decisão e para seguir, né, nas etapas aí efetivas de obra. E a importância dela, então, é a avaliação da resistência do solo, né? A identificação da estratigrafia, as camadas de subsolo, que tipo de solo que eu tenho ali, até onde vai a profundidade de cada um. A prevenção de problemas estruturais, né? Porque evita recalque, trinca, colapsos, porque permite um dimensionamento adequado dessas fundações, o melhor possível, né? Redução de custos, né? Com dados precisos, eu evito aí superdimensionamentos ou subdimensionamentos. E base para projetos geotécnicos, né? Os resultados orientam o tipo de fundação mais adequado. E aí a gente tem um ganho gigante, né? Com isso. Com isso eu respondo aí, acredito que eu tenha respondido a importância, né, do SPT, desse teste, para a gente escolher a melhor fundação e conhecer onde a gente vai trabalhar, que é extremamente importante você conhecer o solo, para saber o que que você tem ali e evitar surpresas futuras. E aí a gente segue para a questão 2, uma questão um pouco mais na área da gestão, né?
Então, ó, no contexto da gestão da qualidade, qual a importância da rastreabilidade, quais os tipos de rastreabilidade que podem ser aplicados em uma organização. Dentro da gestão da qualidade, né, um dos conceitos mais importantes e muitas vezes negligenciado é a rastreabilidade. É, a gente tem a norma, né, tem a família 9000 aí para isso, né, capacidade de rastrear histórico, aplicação ou localização de um item por meio de identificação registrada. É saber exatamente de onde veio, por onde passou e para onde foi cada componente, processo ou produto. Dentro da gestão da qualidade, isso é fundamental. Então, aí, quando a gente começa a pensar na engenharia civil, isso se aplica muito ao controle de materiais como concreto, aço, argamassa, e até mesmo o acompanhamento do processo construtivo, da documentação técnica, de todos esses aspectos, né? Por exemplo, né, se um lote de concreto ele apresenta resistência abaixo do especificado, um exemplo, né, só um exemplo. A rastreabilidade permite identificar o fornecedor, o traço utilizado, o operador da betoneira e até condições climáticas no momento de aplicação, né? Isso é fundamental para ações corretivas e para evitar reincidências, né? Para você não ter aquela não conformidade no seu processo. E esse tipo de rastreabilidade também é exigido aí, recomendado pela 9001, que é a gestão da qualidade, pela 14001 no contexto ambiental, que é fundamental também, e sobretudo quando a gente fala de obras certificadas, obras com certificação LEED, processo Aqua, essa rastreabilidade do processo inteiro, ela é fundamental e exigida nessas certificações, né? É importante também, quando a gente pensa em rastreabilidade, quando falamos em obras públicas. É uma exigência contratual, né, para garantir transparência, controle. Então, dada a importância da rastreabilidade, né? É mais que um requisito burocrático, eu diria, né? É uma ferramenta estratégica para garantir aí qualidade, segurança, responsabilidade técnica no processo como um todo em qualquer projeto de engenharia. Então, eu trouxe um descritivo disso tudo que eu falei, é o que eu trouxe descrito aqui, né? Que é um dos pilares, né, da gestão da qualidade moderna em ambientes industriais, logísticos. Então, a gente consegue acompanhar e encontrar, muitas vezes, gargalos dos processos, né? Quando a gente tem essa rastreabilidade. E aí, essa rastreabilidade no processo, como que, o que que eu tenho, né, em relação à importância e tudo mais, né? Quando eu falo de controle de qualidade e conformidade, permite aqui identificar rapidamente a origem, as falhas e os defeitos, né? Facilitando ações corretivas e preventivas dentro aí do seu processo até de auditoria, né? Auditoria interna ou de terceira parte. Entrega também uma segurança ao consumidor, né? Por exemplo, setores como alimentos, medicamentos, a rastreabilidade é essencial para garantir que produtos inseguros sejam retirados com agilidade, os recalls que nós temos, né? Atendimento a normas e certificações, como eu falei para vocês, da 9001 e também da 14001, quando a gente trata da questão ambiental, transparência e confiança, né, com os clientes, sobretudo, e eficiência operacional. Acho que dentro do processo produtivo, eficiência operacional é o que se tem de mais importante aqui, né? E existem diferentes tipos de rastreabilidade que podem ser aplicados em uma organização, né? Rastreabilidade de produto, que acompanha esse material desde a origem até o uso na obra, rastreabilidade de processo, que monitora cada etapa de execução, concretagem, a armação, a impermeabilização, a rastreabilidade documental, que a gente muitas vezes esquece, né? Que garante que todos os registros, como as RTs, os laudos, os certificados, estejam vinculados corretamente àquele processo. A rastreabilidade logística, que controla o transporte e armazenamento de insumos. E também, uma muito importante aí na parte ambiental, a rastreabilidade reversa, né? Usado aí no caso de logística reversa de materiais, o entendimento mais correto do descarte de materiais. Então, se aplica aí a esse processo como um todo, né? Com isso, eu fecho a questão 2. Também espero ter contribuído. E aí a gente segue para a última questão, né?
muito próxima também dessa questão 2, né? Que aqui a gente insere uma metodologia, eu diria que uma ferramenta metodológica muito boa, que é o ciclo do PDCA. Então, como as auditorias podem auxiliar no monitoramento do desempenho das ações e na identificação de não conformidades em um processo de produção. Quando a gente traz o ciclo do PDCA, sobretudo pensando aqui em planejamento de obra, né? É uma forma, né, o ciclo do PDCA que a gente tem iniciais em inglês, né, do planejar, do executar, do verificar e do agir corretivamente. A gente insere literalmente a questão da qualidade no processo. E é justamente na fase do check, né, que entram as auditorias como instrumento de monitoramento, como a gente falou antes da rastreabilidade também, né? Durante o planejamento de uma obra, por exemplo, a gente define metas, cronogramas, recursos, padrões de qualidade, gestão de resíduos, né? A execução, ela segue esse plano, deveria seguir, pelo menos, né? Mas como a gente sabe, tudo não sai bem muitas vezes como previsto, né? E aí é que entra a auditoria, né? Ela verifica se o processo, se os processos estão sendo cumpridos, se os materiais estão dentro da especificação e se os registros estão sendo feitos de forma correta. Registro é importantíssimo para a gestão, né? Para o entendimento do sistema. Então, isso é fundamental. Se essa conformidade aí, né? Se essa não conformidade, por exemplo, que for encontrado dentro de um processo, é, ela precisa ser registrada lá no Agir corretivamente, caso sejam encontradas não conformidades, porque a gente precisa voltar no processo e corrigir. Será que eu planejei errado? Será que a execução foi errada? Então, a fase de verificação, feita com auditorias internas de primeira parte, ou auditorias amigáveis ali de segunda parte, ou mesmo com auditoria de terceira parte para uma certificação, elas são fundamentais, né, para trazer para a gente uma visão do que realmente está acontecendo na minha obra, no meu processo, né, para eu corrigir, para eu repensar o que eu estou fazendo, né. Então, como está escrito, eu vou falando, mas isso aqui está escrito para vocês, né, na fase do check, da verificação, né. E aqui está um exemplo, né, eu trago para vocês uma vista desse ciclo do PDCA, né, que mostra aí claramente o planejar, que está aqui, né? Objetivos, metas, o que se quer fazer, dentro de um horizonte factível, claro, né? Sobretudo pensando em engenharia. E aí, quem vai fazer isso? Quem é minha equipe? Quais são as funções? Quais são as tarefas de cada um? Isso tem que ser muito claro. Dê funções claras aos seus colaboradores. Isso é gestão, né? E aí, qual a estrutura organizacional? Quais são os procedimentos? Quais são os processos? É, qual recurso que eu tenho, né? Se eu consigo melhorar os meus ativos, se eu não consigo melhorar os meus ativos. E aí, eu posso hierarquizar cada objetivo e cada meta para eu conseguir dar um passo de melhoria por vez, né? Porque o grande objetivo aqui é a melhoria contínua. Então, assim, quais os passos que eu preciso dar, mesmo que leve um certo tempo, né? Para eu poder criar rotina no meu processo e trazer a melhoria, sem falhas, sem rupturas, de todos os sentidos, tanto estruturais quanto estruturantes. E aí a gente vai seguindo o gráfico da melhoria, né? O curso da melhoria. E nada mais é aqui a verificação do que você verificar suas metas, as suas métricas, os seus indicadores. E nesse contexto, a auditoria é um mecanismo excepcional. A gente faz as auditorias de primeira parte, as auditorias internas, justamente para encontrar essas não conformidades e solucionar os problemas. E volta e planeja, só não pode deixar isso passar muito tempo para não criar um vício de processo. Então, a ideia é que a gente verifique o tempo todo para corrigir o quanto antes todas as falhas, todos os possíveis erros aí de processo. O agir corretivamente é isso, né? É repensar, reorganizar, e vale muito mais você planejar
com critério, levando tempo para isso, do que planejar muito rápido e não conseguir executar. E em engenharia civil isso é importantíssimo, porque construímos aí grandes estruturas e muitas pessoas dependem dessas estruturas e um colapso de estrutura a gente sabe que é um desastre, né? Para finalizar, eu trago aqui uma imagem de um aterro sanitário, que é uma obra geotécnica de engenharia espetacular, que eu admiro demais, uma obra de aterro, porque envolve muita coisa, né? Muita engenharia. E eu acho que engloba muito do que a gente falou aqui, porque exige uma sondagem de solo muito profunda, um entendimento aí muito profundo dessas camadas, né, que eu preciso de um solo argiloso para poder garantir aí a segurança do lençol freático, mesmo colocando uma manta. E aqui também a gente trabalha demais os fluxos de logística, todas as questões eu acho que foram abordadas desde da gestão da qualidade, da rastreabilidade, porque os resíduos chegam aqui com um manifesto de transporte, então a gente sabe o que está chegando, sabe o que está entrando, sabe o que sai de subproduto, né, lixiviado, gás, a gente conhece. E a auditoria aqui, ela é fundamental também, para que essa estrutura ela seja monitorada, ela seja operada da melhor forma possível. Com isso, eu encerro a minha atividade. Espero ter contribuído aí com vocês para o entendimento um pouco melhor. E é isso, pessoal. Fiquei meu e-mail para caso tenha alguma dúvida eu possa contribuir mais, tá? Muito obrigada.